Fala aí pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a lesão do ligamento cruzado anterior. E aí a gente vai passar por alguns temas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre anatomia para a gente entender a função desse ligamento, né? Falar sobre os feixes do LCA. Vamos entender um pouquinho sobre o mecanismo de lesão, a incidência, os fatores de risco associados a essa lesão do ligamento cruzado, critérios de diagnóstico, procedimento cirúrgico, possíveis complicações dos procedimentos cirúrgicos. E depois, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos biológicos e o protocolo de reabilitação, né, meio geral aí, para o período, né, de reconstrução, né, pós-operatório da reconstrução do ligamento cruzado anterior, beleza? Então, começando aqui, vocês viram que eu fiz uma imagem aqui, o joelho ficou bem bonito, aliás, né? Eu sei, que é para a gente falar um pouquinho sobre a anatomia do LCA, tá? Então, tem um vídeo, né, que eu dei uma revisada aí, que a gente revisou um pouquinho da parte anatômica do joelho, né? Então, eu falei um pouco meio geral ali dos ligamentos e tal. E quando a gente pensa no LCA, né, o LCA é esse ligamentozinho que tá de azul aqui bem no meio, tem uma bolinha preta aqui, ó. Esse aqui é o LCA, tá? Vou puxar uma setinha aqui para ele. Então, o LCA ele faz parte dos ligamentos cruzados, que ficam internos dentro do joelho, né? E ele tem esse nome, ligamento cruzado anterior, por conta da origem dele. Então ele vai se originar anteriormente na tíbia e ele vai se inserir posteriormente no fêmur. Vou colocar uma imagenzinha aqui. Bom, então aqui a gente consegue entender mais ou menos, né? Vocês estão vendo que o LCA, a origem dele vai ser anterior na tíbia, e ele vai se inserir posterior no fêmur, beleza? Por isso que a gente chama de ligamento cruzado anterior. No caso do posterior é o contrário. O ligamento cruzado anterior, a principal função dele, né, é limitar ou impedir a translação anterior da tíbia. Tanto que o principal teste, né, os testes que a gente tem específicos para o LCA, são testes em que a gente realiza a translação anterior da tíbia em relação ao fêmur. Então esse é o ligamento que vai limitar esse movimento. Ele também é importante para a estabilidade rotacional do joelho. Ele dá estabilidade rotacional para o joelho. Beleza? Aqui nessa imagem vocês podem ver desse desenho aqui que tem dois feixezinhos, né? Um vermelhinho e o outro azul, que são os feixes do LCA. Então aqui a gente tem os feixes do LCA. E a gente sabe que o LCA ele tem dois feixes. O feixe vermelhinho é o feixe anteromedial. Já o feixe azul é o feixe posterolateral. Ambos os feixes eles são importantes para esse movimento de estabilização e limitar a anteriorização da tíbia, né? Só que a gente pode ver que, nesse desenho que eu fiz, né, qual que foi a ideia? Tentar entender o papel desses feixes. Então, o feixe anteromedial, ele tende a estar mais tensionado, ele tende a ficar mais tensionado quando a gente tem uma flexão de 90 graus, que é o que a gente observa aqui, né? Então, como ele é anteromedial, quando você tem uma flexão do joelho até 90 graus ou acima de 90 graus, ele tende a ter um maior tensionamento. Então, o anteromedial ele é flexionado principalmente movimentos acima de 90 graus, a gente tem um aumento da tensão, beleza? Já o posterolateral ele vai ser tensionado no final ali dos graus de extensão do joelho. Então ele é mais tensionado durante o movimento de extensão. Tá? Então durante a extensão. Vou só escrever aqui o medial na flexão. A gente tem um aumento da tensão dele. A gente vê ali principalmente acima de 90 graus de flexão. E o posterolateral, durante o movimento de extensão, ele fica mais tensionado. Certo? Principalmente nos graus finais de amplitude ali, beleza? Uma outra relação anatômica que a gente tem, eu fiz aqui, só pra gente contextualizar, né? Eu fiz uns risquinhos vermelhos aqui, né? O que seria isso aqui? O joelho, assim como todas as estruturas corporais, ele é altamente vascularizado, tá? E a gente tem artérias que vão passar anterior e posterior no joelho, como a artéria geniculada, né, ou genicular, e a artéria poplítea, tá? Então a gente tem uma alta vascularização nessa região do joelho. Por isso que geralmente quando a gente tem a lesão do LCA, né,
Em pouco tempo o joelho ele tende a inchar e ficar um pouco demasiado, né? Pode ter até hematoma, então, por conta dessa alta vascularização, tá? Então esse edema interarticular, ele é muito rápido, por isso que também é recomendado que seja feita a ressonância depois de alguns dias, para diminuir esse processo de edema, esse processo inflamatório, beleza? Bom, em relação à anatomia básica do LCA, é isso que a gente tem. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem voltar e assistir o vídeo sobre a biomecânica, né, a anatomia do joelho. Agora eu vou colocar um outro esqueminha para a gente entender o papel muscular e a estabilização do joelho. Bom, aqui no canto eu fiz um desenho, né? Então a gente tem aqui que seriam os músculos que atuam nessa articulação do joelho, os principais, né? Então a gente tem na parte posterior os isquiotibiais ou isquiocrurais, né? A gente tem aqui os isquiotibiais. Que a gente sabe que eles têm origem lá na tuberosidade isquiática e eles vão se inserir nos côndilos, né? Os côndilos medial, a região tuberosidade medial da tíbia e também na cabeça da fíbula, né? São 3. E aqui anterior a gente tem os músculos do quadríceps, vão formar o quadríceps. Os vastos, o reto, por aí vai, beleza? Esses músculos que atuam, né, o quadríceps ele faz extensão do joelho, os isquiotibiais fazem flexão do joelho. Eles são importantes porque eles são músculos estabilizadores do joelho também, tá? Então, quando a gente pensa na função do quadríceps, né, o quadríceps ele tem um papel parecido, um papel similar ao LCP, né? Então, ele e o LCP, eles trabalham juntos para evitar a translação posterior. Então, eles limitam a translação posterior do joelho. Já os isquiotibiais, eles trabalham em conjunto com o LCA, porque como eles se inserem mais posteriores à tíbia, eles vão limitar o processo de anteriorização. Então, eles são amigos ali do LCA. Então, eles limitam a translação anterior da tíbia, assim como o LCA, beleza? Por isso que é importante a relação entre quadríceps e isquiotibiais, principalmente a fim de prevenir lesões do ligamento cruzado anterior. Então a gente sabe que a gente tem que ter, né, hoje assim, a literatura traz que uma relação ideal em relação a quadríceps e isquiotibiais é de pelo menos 60%. Então os isquiotibiais eles precisam ter 60% da força do quadríceps, pelo menos, tá? Então 60% ou mais. Por quê? Se a gente tem uma força de isquiotibiais muito baixa, muito inferior a 60%, eu tenho meu quadríceps exercendo uma força extensora muito forte e fazendo a translação da tíbia anterior, né? Isso aumenta ali o risco de lesões. Então essa relação entre quadríceps e isquiotibiais é importante a fim de evitar, né, prevenir as lesões do LCA e até mesmo em relação ao tratamento conservador, uma vez que esse indivíduo opte por não realizar a cirurgia, a gente precisa fortalecer tanto a musculatura extensora quanto flexora do joelho. No caso da ruptura do LCA, principalmente a musculatura flexora, no caso dos isquiotibiais. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a lesão em si, né? Então a gente vai falar várias coisas. Então, em relação à lesão do LCA, né, a gente tem que a incidência da lesão no esporte, ela é alta, tá? Então, alguns artigos, né, isso varia muito, né, de um artigo para o outro, de estudo para o outro, mas em média a gente tem ali cerca de 120 mil lesões de LCA por ano nos Estados Unidos, tá? Essa incidência aqui é de um estudo americano, tá? Então é no EUA, mas a gente tem provavelmente aspectos similares aqui no Brasil. Isso gera altos gastos, né? Então os gastos relacionados a esses processos, desde o processo cirúrgico até a reabilitação, giram em torno de 1 a 3 bilhões de dólares, o que é muito dinheiro, certo? Além disso, em relação à prevalência do LCA, a gente sabe que as mulheres elas têm uma chance muito maior de desenvolver uma lesão do LCA por vários fatores biomecânicos, hormonais, dentre outros. De modo geral, quando a gente pensa nessa lesão em atletas, a gente sabe que atletas profissionais eles tendem a lesionar mais do que atletas amadores, né? Então, profissionais
A incidência em profissionais ela é maior do que em atletas amadores. Ela acontece principalmente em esportes que envolvem mudança de direção. E a gente pensa na maioria dos esportes coletivos, né? Futebol, vôlei. Vôlei nem tanto, vôlei é mais por conta dos saltos, mas handebol, etc. E a prevalência ela tende a ser maior em indivíduos jovens, principalmente indivíduos que praticam, né, esses esportes no caso. Então aqui alguns dados gerais em relação à prevalência, tá? E a incidência dessas lesões de LCA. Quando a gente pensa na lesão, né, a gente sabe que uma lesão, ela não tem... A gente né, há um tempo atrás começou a discutir mais sobre vários sistemas que interagem para a gente ter a lesão, né? Então a gente pensa na lesão do LCA com base no raciocínio da Natalia Bittencourt, que ela propôs no artigo Web of Determinants, que é os sistemas complexos, né? A gente fala de sistemas complexos. Então, o que seriam esses sistemas complexos ou a rede de determinantes? Bom, fiz um esqueminha aqui para a gente tentar entender isso, né? Então, aqui no meio a gente tem a lesão do LCA, no meio de tudo isso. Na verdade, deveria ter, né? Peraí. Agora tá certo. Então, a gente tem a lesão do LCA, sendo a lesão que a gente está falando, né? E ao redor a gente tem vários fatores que todos eles estão interligados, que vão influenciar e podem estar associados a essa lesão, né? E a gente viu, por exemplo, em relação ao sexo, né, que a gente tem uma maior prevalência em mulheres, por exemplo, então isso é um fator de risco para o LCA. Fatores relacionados à idade, a gente viu que ela acontece mais em indivíduos jovens. Lesão anterior, lesões no joelho mesmo, então a pessoa que teve já uma lesão no LCA, ela tem uma maior chance de ter uma recorrência dessa lesão. Fraqueza muscular de isquiotibiais, aqui estava errado. Também é um fator que pode influenciar, né? A gente falou da relação entre quadríceps e isquiotibiais, desalinhamento do antepé e retropé, né? Então o antepé varo tem relação com o aumento do valgo dinâmico no joelho. Aqui a gente fala sempre do valgo dinâmico também, pode estar relacionado, né? Não é assim, não é um fator causal, mas pode ter alguma relação. Capacidade neuromuscular do atleta, fadiga, né? Fatores como o estresse também entram aqui, né? Então a gente pode acrescentar outros fatores como estresse psicológico, né? Sobrecarga ali de jogo, o sono também pode estar relacionado, e a gente pode ir incluindo um monte de fatores, né? Então quando a gente pensa numa lesão, atualmente, né, a gente não tem aquele raciocínio do modelo biomédico, né, de que aqui eu tenho uma causa e essa causa gera um efeito, né? Então a gente tem vários fatores associados, né, então coisas que podem ter relação, né, com a lesão. Então a gente tem mais ou menos isso aqui, né? Então tem um monte de coisa que gera um determinado efeito, tá? Então esse é o modelo que a gente vem utilizando mais, que é o modelo biopsicossocial, né, sistemas complexos da Natalia Bittencourt, e assim a gente entende essas lesões de uma forma mais ampla, né? Então basicamente é isso, tá? Só uma parte mais teoria mesmo pra gente contextualizar e começar a pensar mais nisso. Agora, quando a gente pensa de fatores de risco, né, a lesão do LCA é uma das mais estudadas, então a gente tem vários fatores de risco que são evidenciados na literatura, tá? Dentre esses fatores a gente pode até separar, né, em fatores modificáveis e não modificáveis. A gente tem fatores que são modificáveis e fatores não modificáveis. Certo? E quando a gente pensa em fatores modificáveis, né, a gente tem vários fatores que são intrínsecos e fatores extrínsecos, tá? Quando a gente pensa em fatores intrínsecos, a gente pode falar de fatores relacionados à biomecânica, por exemplo, do indivíduo. Eu vou citar alguns fatores biomecânicos depois. A gente pode falar de fator, por exemplo, questão neuromuscular, fadiga, né? Então, são fatores mais extrínsecos que são modificáveis, né? Que são treináveis ali e tal, a gente consegue melhorar, tá? E a gente também tem fatores extrínsecos. Fatores extrínsecos estão relacionados principalmente
às vezes com o local em que esse indivíduo pratica o esporte, né? Então, por exemplo, no futebol é muito comum, né, a questão da superfície, então um campo que tem buracos e tal, coisas nesse sentido. Então, a superfície do gramado, do campo, da quadra. O tipo de esporte, né, então é um fator extrínseco, se é um esporte que tem mudança de direção, se é um esporte que tem salto, que tem muito contato, né? O calçado às vezes pode interferir, né? Então alguns estudos antes traziam que chuteira de alumínio aumentava o risco de LCA e tal, acho que não tem nada mais assim atual em relação a isso, né? Mas talvez tenha alguma relação, tipo de calçado e nível da competição, né? Então quanto maior o nível de competição, maior tende a ser a incidência dessas lesões, que foi o que a gente viu, né? Atletas profissionais tendem a se lesionar mais do que atletas amadores, tá? E aí, dos fatores não modificáveis, tá? Aí entra a questão do sexo. A gente viu que o sexo feminino tem um aumento de chance de lesão. Lesões anteriores, né? Então, uma própria lesão do LCA anterior. E lacidão ligamentar, né? Ou frouxidão ligamentar também é um fator de risco não modificável. Beleza? E aí, dentro desses fatores de risco, eu falei que ia citar alguns fatores biomecânicos que a gente avalia, né? Então, em relação à biomecânica, alguns pontos que a literatura traz, né, em relação à força muscular de músculos abdutores, tá? Então, força muscular de abdutores do quadril, então glúteo médio, mínimo, inferior, né, ou menor do que 35% do peso corporal, certo? Força muscular de músculos rotadores externos inferior a 20% do peso corporal do indivíduo. No Stars Cushion Balance Test, né, que é o STAR modificado, uma diferença na medida anterior, né, maior do que 4 centímetros, então mais de 4 centímetros de assimetria anterior, né, tem associação ou algum tipo de relação com a lesão. Eu vou puxar isso aqui para cima que não vai caber. Pera. Outra coisa que a gente avalia bastante, que é a aterrissagem do salto, né? Então, uma vez que a gente tem uma aterrissagem rígida também aumenta o risco dessa lesão. E restrição de dorsiflexão. Tá? Aí tem outros fatores também que a gente pode ver, rigidez de quadril, coisas nesse sentido, aumento do vara do antepé e tal, mas esses são alguns fatores que a literatura traz como sendo fatores biomecânicos de risco relacionados à lesão do LCA. Então, se a gente pensar na fisioterapia esportiva, a gente tem testes para avaliar isso aqui e a partir disso a gente consegue, né, ver se esses fatores podem ter relação ou não e a gente consegue modificar eles, né? Então, esses fatores biomecânicos, a maioria deles são modificáveis, tá? Então, a gente consegue intervir através de um bom plano de prevenção. Deixa eu mudar esses fatores de risco daqui e a gente continua daí falando sobre a questão do diagnóstico do LCA, tá? Então, em relação ao diagnóstico, tem vários testes ortopédicos que são utilizados, né? Mas o diagnóstico envolve várias coisas, né? Então a gente começa pensando na história clínica do paciente, tá? E aí a gente pensa, né? Relato, por exemplo, se o paciente relata algum tipo de ressalto do joelho, né? O mecanismo, a gente pergunta como aconteceu, né? É algo que é importante a gente saber. Se o paciente tem instabilidade, quando vai caminhar, quando vai se movimentar, fazer alguma coisa nesse sentido. Edema, né? Então a gente olha na inspeção, isso aqui é história clínica, a gente está falando da avaliação, né? De modo geral. Então isso aqui é o que a gente vê na avaliação clínica mesmo, no exame físico, na inspeção, etc. Se o paciente ele tem déficit de extensão total, principalmente na fase aguda, né? Logo após, por conta do edema e tudo mais. Então déficit de extensão total. Estalito também, né? Se ele teve algum tipo de estalito, se ele ouviu algum estalito durante o movimento, coisas nesse sentido. Então, isso aqui seria na avaliação, história clínica, parte de anamnese, coisas que a gente pergunta, que a gente avaliaria e que indicam, né, esse tipo de lesão. Outra coisa que a gente pode fazer, né, alguns dias após a lesão, né, não no dia da lesão, no momento ali, são testes diagnósticos, né, ou testes provocativos ali, no caso, são testes diagnósticos
Faltou um D aqui. E aí a gente tem, né, os testes mais utilizados ali. Teste de Lachman, que são testes com boa especificidade, boa confiabilidade, né? Então, teste de Lachman, teste de gaveta anterior, teste de pivot shift e o teste de Lelis, né, que é menos comum, mas também pode ser bem utilizado, tá? Dentro desses testes, o teste de Lachman e de gaveta, né, a gente tem as diferenças. Então, o teste de Lachman é aquele teste que a gente realiza a translação anterior da tíbia com o joelho flexionado em 30 graus. E o teste de gaveta ele é feito com o joelho flexionado em 90 graus. Tá? A gente sabe que o teste de gaveta, às vezes ele pode dar um falso negativo por conta da ação dos isquiotibiais, né, que ficam mais ativados ali a 90 graus. Então, o teste de Lachman tem uma boa confiabilidade. Pivot shift, a gente faz movimento de valgo dinâmico, né? A gente faz um movimento de valgo, então você faz uma flexão do joelho com rotação interna, depois você faz a extensão, e aí você vê se tem um deslocamento da tibia e depois o encaixe. Tá? O teste de Lelis é aquele que você apoia embaixo do joelho, embaixo da tíbia, né? Com a mão empurra o fêmur para baixo e vê se tem uma translação anterior da tíbia. Então todos esses testes são para ver o quê? Se a gente tem uma translação anterior da tíbia, beleza? E o diagnóstico, é claro, ele só vai ser realmente conclusivo quando a gente faz o exame de imagem, né? Então, nesse caso, uma vez que a gente tem uma história clínica positiva que indica, né, uma lesão, a gente tem testes diagnósticos positivos, a gente vai para o exame de imagem, né? E aí o exame de imagem é a ressonância magnética, tá? A gente avaliar esses tecidos moles, e aí na ressonância magnética a gente consegue ver lá aquela parte de hipersinal ali, né, fica pretinho, onde tem o hipossinal, né, fica pretinho, onde deveria ter o ligamento cruzado anterior ali pretinho, fica tudo meio branco ali e tal, né, misturado, a gente não consegue ver o ligamento. Então vocês podem colocar aí no Google para procurar, é bem bacana. Mas aí no caso, no exame de imagem a gente tem a ressonância magnética, né, que é o padrão ouro, para realmente fazer o diagnóstico, né, e a gente consegue ver ligamento, consegue ver a lesão condral, né, meniscos. Então, geralmente uma coisa que a gente tem associada à lesão do LCA é a tríade, né? Então, LCA, menisco e colateral medial, dependendo da intensidade da lesão. Aí a gente consegue avaliar tudo isso no exame de imagem, tá? Na ressonância magnética. Bom, vamos falar agora sobre o mecanismo de lesão. E eu vou colocar um desenho aqui. Tem vários vídeos no YouTube, vocês podem colocar aí mecanismo de lesão LCA. Aí vai aparecer um monte. Vou colocar uma imagenzinha só para a gente entender os mecanismos mais comuns que a gente tem. Bom, então daqui eu fiz o esqueletinho, a ideia dele era ser didático, né? Eu acho que talvez tenha dado certo, vamos ver. Mas basicamente a gente tem aqui, né, no mecanismo de lesão, um pé que ficou fixo ao solo. Então durante uma mudança de direção, por exemplo, muito rápida, né? Tava indo para cá, aí do nada teve que ir para lá. A gente tem um pé fixo no solo, a tíbia rodada externamente. Então a tíbia aqui nesse caso ela está em rotação externa, junto com o pé que está fixo, né? E aqui eu tenho um fêmur rodado internamente. Um fêmur em rotação interna. Não basta só eu ter essas rotações, eu preciso ter descarga de peso axial, né? E aí eu tenho o meu tronco, inclinação do tronco. Para o lado, né, em que eu tenho meu pé fixo, isso aumenta a descarga de peso, então aumenta o peso. E aí eu tenho a descarga de peso axial que gera esse momento de lesão, né? Então o joelho, o fêmur em rotação interna, o joelho levemente flexionado e o tronco inclinado sobre esse membro que está no chão. E aí você tem o mecanismo completo ali para ter a lesão do LCA, beleza? Então basicamente o movimento de mudança de direção, quando o indivíduo vai fazer uma rotação. Então o pé está fixo, ele gira o tronco, tem a inclinação, joelho em leve flexão, rotação interna do fêmur, e aí você tem um movimento de lesão, né, desse ligamento, tá? Então precisa ser um movimento, para a gente ter a lesão, precisa ser um movimento de alta carga, beleza? E esse mecanismo a gente conhece aqui como mecanismo de valgo do joelho, né? Valgo dinâmico ali, beleza? Então, quando a gente tem rotação interna ali do fêmur. Em relação ao mecanismo de lesão, outra coisa, né, que a gente tem, a lesão ela pode ser direta, né? Direta é quando a gente está falando de uma lesão que acontece por contato, né? Então vamos imaginar que o cara estava lá,
alguém chegou e fez uma força muito grande em direção na lateral do joelho dele, empurrando o joelho para medial. Isso pode gerar lesão. Mas a grande maioria das lesões, elas são indiretas, né? Ou seja, elas são sem nenhum tipo de contato. Então, elas acontecem sem contato. E é o próprio jogador, né, que às vezes vai mudar de direção, o próprio atleta ali, a pessoa, acontece esse mecanismo, tá? Então, esse é o mecanismo mais clássico ali da lesão do LCA, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do procedimento cirúrgico, né? Então, beleza, teve a lesão, agora a gente vai para a cirurgia. O tratamento pode ser conservador ou pode ser cirúrgico. A gente fala de atletas, a maioria das vezes o atleta opta por fazer o tratamento cirúrgico, né, para poder voltar ali para o esporte, tá? Então, vou fazer umas imagenzinhas aqui do procedimento cirúrgico. Bom, então aqui a gente tem o que seria essa cirurgia, né? E 3 formas diferentes, né, de fazer essa reconstrução do LCA, tá? Que eu vou explicar cada uma delas de forma meio geral. Então, o procedimento cirúrgico ele é por artroscopia. Então, é um procedimento que é feito por vídeo, né? O cirurgião faz 3 furos ali. E basicamente a cirurgia ela não tem nenhum efeito assim, muito grande em relação a abrir o joelho e tal, não precisa disso, né? São 2 furinhos ali, faz os túneis ali na tíbia e no fêmur, passa o enxerto, fixa o enxerto e é isso, beleza? Eu vou colocar mais uma imagenzinha ali pra gente falar sobre os tipos de enxerto depois também. Mas vamos começar aqui primeiro. Então aqui a gente tem um procedimento cirúrgico, né? Então a artroscopia, como eu falei, é uma cirurgia que ela é feita por vídeo, tá? E aí a gente tem diferentes tipos de enxertos, tá? Então a gente tem os enxertos que são feitos em banda única, certo? E a gente tem os enxertos que eles são feitos em banda dupla, que é esse último desenho aqui. Qual que é a diferença entre eles, né? Lembra que o LCA ele tem 2 feixes, né? Então no caso do LCA, vou colocar aqui de novo. Ele tem os feixes anteromedial e os feixes posterolateral, certo? O feixe anteromedial, geralmente, ele é o que é mais ativado ali, é o principal feixe. Na maioria das cirurgias de banda única, na maioria não, em todas as cirurgias de banda única, o feixe que vai ser reconstruído é o anteromedial, né? Então a gente vai ter a reconstrução do feixe anteromedial, biomecanicamente, tá? Então eles vão tentar reproduzir a biomecânica desse feixe anteromedial, tá? E aí a cirurgia que era mais comum antigamente é essa do túnel transtibial, chama de túnel transtibial, certo? Então esse túnel que era feito através da tíbia e do fêmur, ele era um túnel unidirecional. Então o cirurgião fazia um túnel que ele tinha a mesma direção tanto no fêmur quanto na tíbia, né? E uma das coisas que isso gerava era instabilidade rotacional, né? Então nesse caso a gente tinha uma alta instabilidade. Gerava uma alta instabilidade rotacional. Por quê? Pensa assim, o LCA, lá dentro do joelho, né, a origem e inserção do ligamento, elas não são retas, né? Então, nessa outra cirurgia aqui do lado, que é a cirurgia do portal anteromedial, né? Então, esse aqui é chamado de portal anteromedial. A origem e inserção do enxerto, eles são mais próximos do LCA, né? Então, a gente tem que os túneis, tanto do fêmur quanto da tíbia, eles são mais anatômicos. Quando eu falo que eles são mais anatômicos, eu estou querendo dizer que eles são mais parecidos com a origem de inserção do LCA de verdade. Então, o LCA original, ele tem mais ou menos esses ângulos aqui de origem e inserção. Então, esse portal anteromedial ele é mais anatômico, uma cirurgia mais anatômica, tá? De reconstrução do feixe anteromedial. Então, nesse caso, a gente tem a reconstrução desse feixe anteromedial, né, exatamente como é. Uma das desvantagens dessa cirurgia, né, é que gera uma pequena instabilidade, não instabilidade, né, mas a gente já tende a ter uma maior translação anterior da tíbia durante o movimento de extensão, né, com o joelho em extensão. Por quê? Porque a reconstrução ela é feita do feixe anteromedial, o sentido do feixe anteromedial, não do posterolateral. Lembra que o anteromedial ele é tenso principalmente na flexão, né, então ele limita ali a translação anterior durante a flexão e posterolateral na extensão, beleza? Então a cirurgia, né, esse portal intermedial é mais anatômico, é uma das cirurgias mais feitas, né? Porém,
gera uma maior translação da tíbia, principalmente quando ele está em extensão. E essa cirurgia em banda dupla, né, que é uma das mais atuais ali, ela vai simular os dois feixes, né? Então a gente tem aqui tanto o feixe anteromedial quanto o feixe posterolateral. Então são feitos dois túneis, são passados dois enxertos ali por cada túnel, tá? Então uma característica é a gente vai ter esse indivíduo com uma alta estabilidade, tanto rotacional quanto para todos os movimentos do joelho, né? Então a gente vai pensar ali um indivíduo atleta, né, um cara que é um atleta profissional e tal, um jogador de futebol, provavelmente a cirurgia que ele vai fazer vai ser essa de banda dupla, né? Esse túnel transtibial, ele não tem sido tão realizado mais, tipo assim, ele não vem sendo tão utilizado, né, nos últimos anos. Então as duas principais acho que seria o portal, o anteromedial e a cirurgia de banda dupla, beleza? Então os principais procedimentos cirúrgicos. Quando a gente pensa em procedimento cirúrgico, uma coisa que é importante a gente entender também são os enxertos, né, em relação aos enxertos. Vou colocar aqui do lado. E aí eu vou fazer um esqueminha. Então aqui a gente tem como se fosse um joelho, né? Essa imagenzinha aqui é como se fosse um joelho. Imagina, finge que é o... Dá pra ficar até bonitinho. Finge que é um joelho aí, né? E a gente tem as cicatrizes dos 3 enxertos. Como é que eu vou reconhecer, né? Como é que eu sei qual foi o enxerto que o meu paciente fez, né? Então os enxertos a gente tem 3 tipos, né? Quando o paciente tem uma cicatriz bem acima, na borda superior da patela, nessa região aqui, a gente sabe, né, que o enxerto ele foi quadriceptal, certo? Quando a cicatriz ela é bem abaixo da patela, na região principalmente de leituras da tíbia, na região do tendão patelar, eu sei que o enxerto ele foi do tendão patelar. Então, a gente sabe que esse enxerto ele foi um enxerto patelar. E aqui, próximo à tuberosidade da tíbia mais medial, né, na região da pata de ganso, a gente tem o enxerto dos flexores. Antigamente era muito usado também o halo enxerto, né? Então pegava um enxerto lá de cadáver e tal, de outras partes, o halo enxerto. Mas hoje em dia eu acho que não é tão utilizado, pelo menos não sei se é utilizado, eu acredito que deva ser, mas a gente não, pelo menos eu não tive aula sobre ele, né? Não falei sobre ele na aula. Então eu li no artigo, né? Nos artigos mais antigos trazem o halo enxerto também, mas a gente vai falar desses aqui que são os principais. Então quadriceptal, patelar de flexores, um dos mais usados é o de flexores, né? E o patelar, acredito que são os dois mais usados aí. Em relação a algumas considerações, né, só para a gente entender aqui, todos os enxertos eles vão ter o mesmo resultado no longo prazo, né? Então, independente do enxerto que o indivíduo utilize, a gente vai ter o mesmo resultado a longo prazo, tá? Então, o resultado no final da reabilitação vai ser o mesmo, tá? O que vai mudar é o quê? Que dependendo do enxerto que esse paciente utiliza, a gente precisa ter alguns cuidados nas fases iniciais, que é o que a gente vai falar agora, tá? Então, no caso de um enxerto quadriceptal, né, ele é menos utilizado, mas geralmente o indivíduo ele vai ter uma fraqueza maior de quadríceps, né? Então, está associado a maior fraqueza de quadríceps, certo? Assim como o enxerto patelar também. No caso do enxerto patelar, o indivíduo, no processo de reabilitação ali, ele tende a ter uma maior chance de desenvolver uma tendinopatia. Então, aumenta ali a chance de desenvolvimento de tendinopatia patelar, porque diminui a capacidade de suporte de carga desse tendão, certo? E o enxerto de flexores, ele gera uma maior fraqueza nos músculos flexores. Então a gente vai ver que no caso desse enxerto de flexores, o fortalecimento dos isquiotibiais ele vai começar ali um pouco mais tardio, né? Então nas primeiras semanas a gente vai evitar exercícios de flexão de joelho, tá? Para fortalecer isquiotibiais. Se eu não me engano, ali, a partir da 12ª semana que vai começar a fazer o fortalecimento de flexores, tá? E, consequentemente, o indivíduo pode ter uma maior chance ali de estiramentos, né, de distensões ou de lesões, né, rupturas, lesões nos isquiotibiais ali, beleza? Então essas são algumas considerações que a gente precisa ter em relação aos tipos de enxerto, alguns cuidados ali, mas a longo prazo, em relação à reabilitação do VRLCA, todos os enxertos eles são efetivos e a gente não tem tanta diferença assim no resultado final da reabilitação, beleza? Em relação aos enxertos, a gente tem uma coisa que é importante, que a gente tem a parte da biologia, né, nesse processo de reparação. A gente vai falar de aspectos biológicos.
Bom, então quando a gente pensa no processo de reparação, né, desse enxerto, a gente sabe que existem várias coisas relacionadas, né? Então, existem etapas, né, relacionadas ao reparo desse enxerto, processo de cicatrização, osteointegração, formação de camadas, reinervação e tal. Então, basicamente, quando a gente pensa na reconstrução do ligamento cruzado anterior, a gente precisa respeitar um prazo, né, de pelo menos ali esses aspectos biológicos, o processo de reparação para o enxerto estar 100%, não 100%, mas para ele estar com uma boa capacidade, vai levar ali pelo menos, no mínimo, 6 meses, tá? Então, no mínimo 6 meses para esse enxerto estar bom. Geralmente mais, né? Então, de 6 a 9 meses para o enxerto ele estar com 90, 80, cerca de 80, 85% da capacidade, né? Então, leva de 6 a 9 meses para o enxerto ele ter cerca de 85% da resistência, tá? E mais de 12 meses para ele ter ali 90% da resistência, beleza? Então, vamos lá. Antigamente, né? Antigamente não, até 10 anos, 5 anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, vamos chutar um pouco mais. As pessoas faziam muito a reabilitação do LCA de forma rápida, né? Para retorno ao esporte imediato ali. Então, o cara fazia uma reconstrução do LCA em 5 meses, 6 meses, tardar 6 meses, no máximo 7 meses já estava voltando ao esporte, né? Então, tinha profissionais que liberavam com 4, 5 meses, muito cedo, né? E com o passar do tempo, a gente começou a entender que a biologia, né, esse tendão, para ele ficar rígido, para ele aguentar a carga que é imposta sobre ele, a gente precisa ter um período maior de recuperação, né? E alguns anos atrás, uma pesquisadora que foi a Suzanne Beisker, eu acho, não sei como é que fala o nome dela, ela publicou um estudo muito massa, né, que falou que mostrou, né, provou que atletas jovens que retornam para o esporte antes de 9 meses, né, vou colocar aqui, atletas jovens que retornam para o esporte, return to play, em menos de 9 meses, né, eles têm 7 vezes mais risco de lesão, risco de relesão, né, do que indivíduos que esperam mais tempo, né? Então, se o indivíduo ele volta a jogar, né, um atleta no caso, volta a jogar em alto rendimento menos de 9 meses, né, antes de 9 meses, a chance de ele ter uma relesão do LCA é 7 vezes maior do que se ele esperar os 9 meses, né? Então, vale a pena esperar os 9 meses. E aí, atualmente a gente sabe que uma lesão de LCA, né, para a gente ter o retorno no esporte, são de 9 a 12 meses, beleza? Então, varia muito. Agora vamos falar dos aspectos biológicos, né, que eu falei. Então, a primeira coisa que vai acontecer quando a gente tem um enxerto é o processo de cicatrização do enxerto, tá? Então, o enxerto ele é colocado, né, são feitos os túneis, é passado o enxerto, os enxertos eles são fixados nos ossos ali, e a gente tem o processo de cicatrização, que envolve fases também, né? Então, primeiro, a gente tem um processo de inflamação, que vai ser gerado. Depois a gente vai ter um processo de necrose desse enxerto, tá? Aí a gente tem um aumento da ação dos fibroblastos, tá? Que estão envolvidos ali na sinóvia. Então, esse processo de cicatrização, ele envolve muito, como é intra-articular, ele envolve muito a ação sinovial ali, né? Então, a vascularização sinovial. E aí a gente tem a chegada de fibroblastos, começa a aumentar o processo de deposição de colágeno nesse enxerto, a remodelar esse enxerto. A gente tem o processo de revascularização do enxerto, né? Então, por conta dos fibroblastos, são importantes para isso também. E depois a gente tem o processo de remodelação do enxerto, né, que seria a última etapa ali. Isso falando de forma bem geral. Remodelagem. Então, isso só na etapa em relação à cicatrização, processo de cicatrização do enxerto. Tá? A revascularização do enxerto, ela vai acontecer em média ali 16 a 20 semanas. Tá? Então, são tempos médios ali para esse processo de revascularização do enxerto. Outra coisa que vai acontecer junto com isso, né, não falando de enxerto, mas a gente tem um processo de osteointegração. Então, aquele enxerto ele precisa ser integrado ao sistema ósseo, né? Então, a gente tem um crescimento ósseo ao redor desse enxerto. A osteointegração ela é um pouco mais rápida, né? Então, ela tende a acontecer em torno de 6 a 15 semanas. Então, varia bastante. Então, 6 a 15 semanas a gente já tem esse processo de osteointegração do enxerto. Outra coisa que precisa acontecer
é a formação de camadas. Formação de 4 camadas nos pontos de origem e inserção do enxerto, que estão relacionados com a osteointegração. Então pensa assim, quando a gente tem um ligamento, né, o ligamento ele vai ligar um osso ao outro. Só que a gente não tem um ligamento do nada ao osso, né? A gente tem um processo ali que precisa ter, a gente tem diferentes camadas que conectam o ligamento ao osso, certo? Então a gente tem, imagina aqui que eu tenho um ligamento, eu preciso conectar o ligamento ao osso. Então eu tenho um ligamento, esse ligamento, ele vai ter uma parte que ele vai se ligar a uma cartilagem não calcificada, a gente tem uma cartilagem não calcificada, aí ele vai passar por uma cartilagem calcificada, e aí ele vai se integrar ao osso. Tem umas imagens histológicas bem legais, procurem sobre isso também. Tá? E esse processo aqui, ele é um processo um pouco mais lento. Então, a formação dessas camadas aqui leva em torno de 6 a 9 meses. Tá? E por que a formação dessas camadas é importante? Porque é assim que a gente vai ter a distribuição de forças, de cisalhamento, distribuição das forças ali dentro entre o ligamento e o osso. Né? Então lembra que o ligamento ele vai absorver muito essas forças quando ele é estirado e essas forças precisam passar para o osso também. Então isso é importante para a gente ter a distribuição, né, das forças de cisalhamento. E aí, por último, a gente tem a parte de reinervação desse enxerto. Ele vai ser reinervado. Né? A gente tem lá os mecanorreceptores, as células de Pacini, Ruffini. Né? Então, mecanorreceptores, Pacini, Ruffini, que são receptores interarticulares, né? E esse processo também leva em torno ali de 6 meses. Né? Então, o que a gente tem aqui de modo geral? Que para a gente ter uma boa cicatrização, para a gente ter uma boa formação ali dessas camadas, né, distribuição das cargas ali entre ligamento e osso, processo de reinervação, osteointegração, isso precisa de um tempo maior. Né? Então, de modo geral aqui, né, pro meu ligamento ele tá não 100%, mas ele tá apto ali para demanda esportiva, a gente precisa de bastante tempo, beleza? Então, em relação à resistência do ligamento, só para a gente contextualizar aqui, né, a resistência. Menos de 3 meses de pós-operatório, o ligamento tem cerca de 50% de resistência. De 3 a 6 meses, existe uma redução nessa resistência ligamentar. Por conta daquele processo de necrose do enxerto, que acaba acontecendo de uma forma um pouco mais tardia. Tá? De 6 a 9 meses, a gente começa a ter um aumento na resistência desse ligamento, então já sobe para 81%. Tá? E acima de 9 meses, a resistência desse ligamento ela já está lá em 90%, beleza? Então, essa é a importância, né, da parte biológica, a gente entender o processo de remodelação, descatenação desse ligamento, e a partir disso, a gente entender que realmente precisa de tempo, né, para esse enxerto ele, criar resistência, né, para a gente diminuir a chance desse indivíduo ter uma relesão, beleza? Então, a gente precisa marcar aí isso aqui são coisas importantes. Bom, e aí para fechar, né, essa parte de cirurgia, vamos só citar as principais complicações que esse indivíduo pode apresentar no pós-operatório, né, após uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Eu gosto sempre de fazer essa caveirinha aqui quando a gente vai falar de aplicação, acho legal. Então vamos lá. Não as complicações, tá? Assim, a caveirinha, porque eu acho que fica legal pra gente frisar, né, lembrar ali. Então, complicações, né, pós-operatório. Dor no joelho, né, então a gente está falando de um procedimento ortopédico que é, de certa forma, traumático, então gera uma agressão na articulação, então pode ter dor no joelho. Processo de artrofibrose, né, então uma fibrose articular. Isso é ruim porque vai causar uma certa rigidez e vai limitar os movimentos do joelho, principalmente a extensão, então a gente precisa ter cuidado, por isso que a gente inicia a mobilização já precoce. Déficits tanto de flexão quanto de extensão.
Então, 10 de extensão a gente tenta corrigir até o final do primeiro mês, e os de flexão a gente vai ganhando até os 3, 4 meses, 3 meses, eu acho que seria o máximo ali para já ter uma amplitude total, né? Pensando em um plano ótimo ali, né? Processo de degeneração da cartilagem. Então, muitas pessoas que têm LCA, né, elas têm uma maior chance de desenvolver osteoartrite no futuro, então degeneração da cartilagem. Risco de relesão, então tem o maior risco de relesão, tanto ipsilateral, né, ou seja, no mesmo lado, quanto contralateral, que é no lado oposto, beleza? Processo de lacidão ligamentar pode ser uma complicação, então às vezes o enxerto ele fica um pouco maior do que deveria, e a gente tem um enxerto um pouco mais frouxo, né? Isso aumenta também a chance de uma relesão. Infecções que podem ocorrer em alguns casos, na cirurgia, né? Um processo que é muito comum, né? Todo paciente ele tem, que é a inibição artrogênica. Então, a inibição artrogênica do quadríceps ali, causada pelo processo de anestesia, procedimento cirúrgico. Então, o paciente no PO, ele não tem contração de quadríceps, contração voluntária de quadríceps. E aí, o principal recurso que a gente tem para combater isso é a eletroestimulação. Então, aqui a importância de utilizar nessas fases iniciais, principalmente a eletroestimulação. Então, as correntes AL, as correntes FES, né, a corrente russa, para estimular esse quadríceps e recuperar a contração desse músculo, beleza? Só para fechar, então, acho que seria isso, né? Eu vou passar um outro vídeo falando sobre o protocolo mais geral, né? Mas só uma coisa que é importante em relação às cadeias, né? Em relação à cadeia cinética, a gente sempre ouve falar, né? Cadeia cinética no PO de LCA, né? O que a gente faz? Posso usar a cadeia cinética aberta? Posso não? Posso usar só fechada? O que eu faço, tá? Então, cadeia cinética aberta, cinética fechada, cadeia cinética aberta. Quando a gente fala em exercício de cadeia cinética fechada, a gente está falando de exercício em que o meu pé está fixo ao solo, né? Então, por exemplo, agachamento, tá? A gente sabe que os exercícios em cadeia cinética fechada, eles podem ser implementados, né? Eles começam ali já na segunda semana da reabilitação. Então, você já pode fazer exercícios de cadeia cinética fechada. Por quê? Em cadeia cinética fechada eu não tenho translação anterior da tíbia, né? Então, são exercícios que eu tenho uma baixa translação anterior da tíbia, beleza? Principalmente por conta da ativação de agonista e antagonista, né? Então, a gente tem ativação tanto de quadríceps quanto de isquios. Então, agonista e antagonista. Então, isso diminui esse processo. E a gente tem uma maior força de compressão, beleza? Então, esses são motivos pelos quais o exercício cadeia cinética fechado eles são mais vantajosos no início, tá? E é claro, né, que a gente pode trabalhar com ângulos de proteção, mesmo o exercício em cadeia cinética fechada na fase inicial, beleza? Então, ângulos de proteção seria ali, né, de 0 até uns 60 graus, né, e aí de 60 a 90. Então, nas semanas iniciais ali, até as 8 semanas a gente começaria de 0 a 60 graus, ou da segunda a quinta, e ali a partir da 8ª semana já pode usar a DM completa ali, né, acima de 90 graus, beleza? Então, basicamente seria isso. Só algumas considerações, tá, em relação à cadeia cinética fechada. Claro que aqui a gente está considerando uma lesão de LCA específica, né? Só que a gente precisa entender que se eu tenho uma lesão meniscal, no caso uma sutura meniscal, não posso utilizar ou uma meniscectomia, sutura de menisco, não é utilizar descarga de peso nessa fase inicial. Então, no caso da cadeia cinética fechada também precisa ter um cuidado maior, tá? Então, se a gente tem procedimentos associados, lesões associadas ao LCA, a gente tem que tomar mais cuidado em relação a esses exercícios já na fase inicial, tá? Em relação à descarga de peso, etc. Mas não pelo LCA, sim pelo menisco, tá? E cadeia cinética aberta, a gente também tem um ângulo de proteção que a gente deve utilizar, né? E os exercícios em cadeia cinética aberta, alguns estudos eles trazem que eles podem ser implementados a partir da 8ª semana, a partir de 2 meses, em ângulo de proteção, certo? E a partir de 12 semanas ali, né, pode ser realizado a partir de 12 a 16 semanas em amplitude total, beleza?
Só que esse exercício de cadeia cinética aberta, por exemplo, uma cadeira extensora, a gente tem uma alta translação anterior da tíbia. Então você tem um tensionamento do LCA nesses ligamentos. E a gente tem uns ângulos que a gente considera ângulos de proteção. Tá? Então imagina que o paciente está numa cadeira extensora, né? Ó, a cadeira extensora, isso aqui é a cadeira. Ele está lá. Ele vai fazer extensão, tá? Então aqui a gente tem 90 graus, aqui a gente tem 0 graus, que seria a extensão total. Então, nos momentos iniciais, a gente costuma utilizar um ângulo de proteção que seria de 0 a 30 graus, de 90 a 30 graus. Então esse aqui é o ângulo de proteção que é utilizado nas fases iniciais, beleza? Então, a partir da oitava semana, eu posso iniciar com o ângulo de proteção. E o ângulo de proteção a gente vai utilizar ali até o 3º mês. Tá? Mas antes disso, eu posso utilizar a cadeia cinética fechada. E aí, de 60, de 0 a... Como é que isso aqui tá errado? Não, fiz ao contrário, pô. Calma aí, deixa eu arrumar isso aqui. De 90 a 60 aqui, 30 a 0. Só coloquei errado aqui, eu confundi. Então, de 90 a 60 graus, a gente considera esse ângulo como sendo um ângulo de proteção. Tá? Então, aqueles 30 graus iniciais aqui embaixo. Tá? Então, baixa amplitude. E aí, já a partir dos 3 meses ali, a gente vai começar a utilizar a amplitude ali total. A gente começa a utilizar essas amplitudes mais finais. Tá? Então, acima de 3 meses, já pode ser utilizado, né? Claro, com cautela. Né? A gente vai começar colocando carga, então progressão gradual, por aí vai. Então, só alguns cuidados, tá? Por que a translação anterior ativa aqui é maior? É aquilo que a gente falou. Então, é um exercício isolado, então a gente só vai ter a contração do quadríceps, né? A principal função do quadríceps é fazer o quê? Fazer a extensão do joelho e, consequentemente, ele faz a translação anterior da tíbia, tá? E a gente também tem uma menor força de compressão, né? Diminui a força de compressão, então dá menos estabilidade, né? Quanto mais compressão, mais estável a articulação é. E a gente tem menor ativação dos isquios, por aí vai, tá? Então, só algumas considerações aqui, né? Isso que são considerações em relação à cadeia cinética, tá? Que alguns estudos trazem, mas basicamente é isso. Então, o próximo vídeo vai ser só sobre o protocolo, né? Mas vamos recapitular o que a gente falou um pouquinho aqui nesse vídeo inicial sobre o LCA, sobre os principais conceitos aí da reabilitação. Então, a gente falou sobre cadeia cinética, né? Citou as diferenças ali, quando que eu vou utilizar cada uma. Falou sobre o ângulo de proteção, né? As complicações cirúrgicas, os aspectos biológicos relacionados ao processo de cicatrização, osteointegração do enxerto, né? Falando sobre os enxertos, os tipos de enxertos, os procedimentos cirúrgicos, quais são os melhores, as vantagens e desvantagens, lembrando que não tem melhor ou pior. O melhor procedimento cirúrgico é aquele que o médico domina, tá? Então lembra sempre disso, o melhor procedimento cirúrgico é aquele que o médico domina. O mecanismo de lesão, a gente também viu. A gente falou sobre o diagnóstico, que envolve tanto a parte de anamnese, avaliação do paciente, os testes diagnósticos de exame de imagem, né? Falou sobre fatores de risco, modificáveis e não modificáveis. Dentro dos modificáveis, a gente citou os fatores biomecânicos. Falamos sobre a lesão do LCA e como a gente tem uma visão holística, né, dessa lesão em relação aos sistemas complexos. Aqui falamos sobre a incidência dessa lesão e alguns aspectos relacionados à anatomia do LCA, né, os feixes anteromedial, posterolateral e a ação muscular e a importância dos músculos, tanto flexores quanto extensores de joelho, para o LCA, beleza? Então, basicamente é isso que a gente encerra essa parte mais conceitual, né? E no próximo vídeo a gente fala sobre o protocolo, beleza? Então, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!